Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à continuação do episódio 12 do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro e agora a gente continua escutando o desfecho do relato que o Benzedor estava nos trazendo na primeira parte desse episódio. E ele estava devastando e quanta dor já tinha causado. O remédio seria, Pedro, pegar uma nova mulita sem ofender e ela viva. Pedro, fazer o que tem que fazer sem ofender, sem judiar com ela, soltar ela assim sã e salva, sem nenhum ferimento, Pedro, numa sexta-feira de lua minguante, e eles nunca mais caçarem aquela espécie. Pedro, assim foi feito. Pedro, 15 dias depois, assim, aquilo ali sarou que não deixou marca, e era feridas muito feias. Pedro, então, assim, eu vou te dizer assim, a mesma coisa que ele me diz assim, nós conversando aqui, o veneno das víboras, o veneno das cobras, de certas espécies, é fatal, né? Mas no próprio veneno está a cura. Não é essa a resposta, o repórter? A mãe natureza é sábia e é esplêndida. E Pedro são meus amigos até hoje, e o guri assim, ó. O guri começou a lutar contra aquela vontade do pai e hoje eles são protetores dos animais. Eles têm um sítio assim, tem muito nesse lugar. E é a principal espécie que eles protegem. Tu vai lá visitar assim, elas andam assim por tudo que é lado, Pedro. Não tem caçada. Então, é que nem o indígena me disse agora, assim, o índio assim, ó. A víbora no veneno tem coisas fatais, mas nele também contém a cura. É só saber. É muito lindo ver como a natureza, mesmo sendo agredida pelos seres humanos, ela também promove para nós a cura, a evolução, né, a transformação. Ela sempre nos ensina. E muitas pessoas, né, ali foi falado sobre caçar a espécie mulita, muitas pessoas caçam para comer, porque gostam daquela carne. Isso é uma justificativa para caçar ou também é a cobrança para quem caça, mesmo que não seja só por esporte? Porque, se não me engano, muitas doenças que já chegaram aos seres humanos vieram através de carnes, por exemplo, que o nosso organismo não estava pronto e preparado para receber, que não é natural para a gente, mas que a gente, né, muitas vezes por arrogância ou por ignorância, foi lá, caçou e consumiu. Explica um pouco mais para a gente sobre isso? Realmente, Pedro, assim não. Quando a gente dá essa desculpa assim, ó, Pedro, eu como, mas não caço, é só para comer, Pedro, é só uma desculpa. Hoje, nos tempos de hoje, nós não precisamos, né, Pedro, de usar desses artifícios, desses mecanismos, né? Se lá atrás, Pedro, assim, ó, no tempo do índio, ele já me disse que muitos irmãos e irmãs de tribo foram punidos por isso. Agora, o que deixa para nós, Pedro? Né? Temos um vasto conhecimento aí, Pedro, assim, de coisas assim à vontade, né? Para nós comermos, nos alimentarmos. Por que vamos procurar assim a fauna e a flora, Pedro? Não, isso eu tenho que dizer assim, Pedro, quem fala isso é desculpa. É desculpa até porque assim, nós já estamos todos bem mais evoluídos, né, Pedro? É hora da gente pensar assim, eles estão aqui como nós, para nos protegermos, para sermos trocas de energias, principalmente para o respeito, para o equilíbrio, para o ser humano compreender que ser não é só o ser humano, né, Pedro? Temos outros manos e manas, alguns mais inteligentes, outros mais ignorantes. Pedro, para mim, assim, a flora e a fauna vêm ser o mesmo poder, a mesma luz. Tu quer ver, assim, ó, a semana retrasada também, Pedro? Me disseram, assim, um senhor, assim, ele me trouxe o menino com aquele problema cheio de alergia, Pedro, assim, ó, na pele, né? E aí ele disse, eita, eu quero que o senhor benza isso, porque a avó do meu menino me disse que isso aí é aroeira. Nós passamos por um lugar
que tem aroeira. Pedro, e o que ele estava fazendo? Numa caçada. Então, quando o benzeador diz assim que são duas forças que vêm ser a mesma, uma protege a outra, uma depende da outra, fauna e flora, né? Ali o que aconteceu, Pedro? A árvore viu com maus olhos o abuso, o absurdo, a perseguição sobre a fauna e o que fez? Soltou-lhe sua energia que culminou em quê? Pedro, e ele me dizendo, já tinha tomado vários remédios, nada, só embrabecia. Pedro, e aí o mesmo ensinamento. Parem de fazer isso. Isso aí é só uma advertência da mãe natureza. Será assim pior se continuarem. Pedro, e aí eu acho assim tão bonito, tão fantástico. Sabe, porque assim o indígena me disse assim, é tão simples, 9 dias ele tome o chá assim da árvore chamada Anacauíta. Pedro, no 7º dia já não tinha mais nada. Não responde a tua pergunta também, repórter? Responde com certeza. E além das caçadas, nós também vemos muitas pessoas que aprisionam animais, que vendem animais silvestres, como passarinhos e aves, no geral. Esse tipo de atitude se enquadra da mesma maneira que as caçadas? Se enquadra, Pedro, se enquadra sim. Vem ser tudo maldade e atraso, né, Pedro? Porque eles têm asa, né, Pedro? Se o Pai do Céu emprestou-lhes as asinhas é para voar, né? Aquele canto é bonito, o canto dele não, mas o canto deles na gaiola não é bonito. Porque o canto deles na gaiola é um pedido de socorro, é um choro, é um lamento, é uma tristeza, Pedro. Então, aí muitos me dizem assim, mas a gente dá comidinha, a gente dá água, e Pedro, e o benzedor, assim, para essas coisas assim, eu me sinto bastante grosso. E aí eu já respondi para muitos. Pois é, na cadeia, no xadrez, como diziam os antigos, Pedro, também dão água e dão comida. E quem é que gosta, quem é que quer ir para lá, Pedro? Quem é que quer permanecer lá? Não, é um atraso imenso. Pedro, eu já vi causos, né, de depois ser esclarecido assim, ó. Pedir ajuda, o benzedor, porque qual mãe de verdade, qual pai de verdade não se preocupa com seus, Pedro? Não se preocupa com os filhos. Chegar a causa assim do filho fazer uma burrada, fazer uma besteira, Pedro, e ser punido pelas leis dos homens e ser preso. Aí procurar ajuda meu filho lá, ele errou, mas a gente quer que ele saia melhor, que ele não sofra nada lá dentro, que tal, que seja solto, Pedro. E aí o esclarecimento que eles me dão, os mentores me dão no caos, meu filho, aconteceu isso porque em outras ele aprisionou vários animais. Em outra ele foi caçador, em outra ele ceifou, em outra ele aprisionou para depois vender. Então esse é outro dos fatores. Pedro, às vezes nessa tu passa na ignorância do ser humano, dizer assim, despercebido. Não, despercebido nenhum de nós passamos, nem nossos atos. Pedro, o que acontece é que muitas vezes a conta pode não chegar nessa e chegar na próxima. E aí me dão esse esclarecimento, Pedro, vê se não é triste. Se tu aprisiona, um dia serás aprisionado, né, Pedro? Essa é a lei. Ou verás um dos teus, de quem tu mais ama ser. E ter um bicho aprisionado dentro de casa, e até está na pergunta também aqueles caçadores que mantêm, de certa forma, entre muitas aspas, troféus de animais silvestres que caçaram, como cabeças de bicho empalhados, por exemplo. Esse tipo de coisa dentro de casa, o que isso atrai? Ou o que isso gera de energia, por exemplo? Meu amigo Porter, atrai dor, atrai enfermidade, atrai desespero, atrai conexão com seres hediondos. É isso que atrai, Pedro. Sombras, a palavra que o benzedor não gosta de dizer. Esses seres caçadores de almas. É isso que atraímos. Dor, desassossego, maus presságios, porque são outros povos, Pedro, que vibram nesse sentido, né? Ali está, como tu diz, assim, um falso troféu, né? Então, assim, cada espécie tem seus donos, tem seus protetores, Pedro. E quando isso acontece, esses protetores se viram contra quem? Toda espécie tem seus protetores, seus anjos, seus cuidadores. Então, eu posso resumir assim, é muito triste, eu já vi muita dor nesses meios, Pedro. Eu vejo gente acamado,
com enfermidades que pela medicina, pelo ser humano, são enfermidades novas, desconhecidas, e vêm desses meios. Pedro, eu recebo mães e pais que as crianças não dormem, que as crianças dizem assim: eu vi monstro, eu vi aquele monstro que se parece com aquele que aparece na TV, e eu vou dormir, eles vêm e me chamam, eu vejo eles na volta dos meus pais, da minha mãe. Pedro, e aí começa a desencadear certos surtos, pânicos. E quem são os seres, Pedro? Caçadores de almas. Esse é o nome assim que o índio dá, caçadores de almas. Pedro, porque existem os seres criados por Deus Nosso Senhor, os benditos seres, e existem os seres, o contrário dessa palavra que o benzedor não diz, né? Não tem uma música do Gildo de Freitas que retrata isso, Pedro? Que as obras de Deus são perfeitas. As obras do anticristo são grosseiras e querem se igualar à de Nosso Senhor. Não, perfeito é só Nosso Senhor. Ainda ele dá exemplo, né? Quando Deus fez a fita, o anticristo fez a cobra. Quando Deus criou a flor, o anticristo a formiga. Pedro, então, não tem nada de cópia, são criações grosseiras. E quando Deus fez o homem, o outro ser fez o quê? Para persuadir e caçar o homem. Já se encaminhando assim para o encerramento, tu mencionou uma música e me lembrou uma outra também que fala muito sobre o respeito à natureza e a sabedoria dos animais, que é a 10ª do Sorro e a Volta do Sorro Manso. Nessa música retrata um sorro que estava caçando, né, se alimentando dos animais de uma propriedade, e aquele dono daquele lugar queria caçar ele, queria dar fim na vida dele para ele que parasse de comer os bichos que viviam ali. E aí ele teve uma conversa com esse sorro que disse para ele que ia parar e tudo mais, fizeram um acordo, beleza. Depois o sorro voltou a querer fazer a mesma coisa. E aí o dono dessa propriedade chegou lá para dizer: bom, agora deu para ti. E aí o sorro, na sua sabedoria, explicou, né, que ali era o instinto dele, ele fazia aquilo para viver, que ele gostaria de ser diferente, mas que ele precisava daquilo, era a condição de vida dele, não bem uma escolha. E essa música, ela ilustra como a gente pode aprender com os animais, assim como a gente conversou agora durante o podcast. Então eu gostaria que tu trouxesse alguma orientação para inspirar as pessoas a conversarem mais com os animais, para se colocarem mais em conexão com a natureza e crescer a partir disso, aproveitar esse momento com os animais para tornar algo bom, para somar e agregar algo bom às suas próprias vidas. Pedro, o benzedor te diz assim: é tudo como por vibrações, né? Nós temos a fala, temos o ouvir, né? Temos nossos sentidos, Pedro. Mas o benzedor tem mais alguns sentidos desde criança, emprestado, como certos animais também, que é por tom, por cores. Pedro, se me chegar uma pessoa e eu conseguir alcançar a aura dela, eu já sei com que pessoa eu estou a tratar. Pela tonalidade eu já sei, pelo estado de espírito eu já sei, e os animais também. Pedro, eu fui num lugar para fora onde os donos estavam passando muito trabalho com os cavalos, uma manada assim muito grande, Pedro, assim, e sendo acometida por várias enfermidades, em um lugar que habita muitas bruxas, Pedro. E aí eu fui convidado para ir nesse lugar para ver assim, o que ocorria lá, e eles sabendo assim que o benzedor lida com essas forças, né? Aprende com essas forças, lá eu fui. Pedro, chegando lá assim, me foi orientado e mostrado assim onde estava o erro, e eles já estavam associando tudo às bruxas. O que não podemos, né, Pedro? Porque existem seres do bem, existem seres maléficos. Existem até bruxas do bem, Pedro. As brancas, as de magia branca, que lutam contra as demais. Que na lei delas, elas jamais usarão magia para contra o ser humano. Mas as obscuras, essa é a lei delas. Pedro, e lá sim eu fui orientado assim, que o que estava a acontecer era a maldade do capataz para contra os cavalos. Uma pessoa sem paciência, sem amor, Pedro. Aconteceu umas perdas, teve certas perdas na vida
que eu diria até assim que não se trata de perdas, Pedro, se trata de lei natural da vida e causa e efeito. Pedro, aí ele descontava em quê? Descontava nos animais, né, Pedro? Porque ele tinha carta branca para tudo e os donos não sabiam que ele estava sendo a maltratar os animais, Pedro. E lá quem me orientou? Um dos mentores, mais um protetor do lugar. E um lugar assim que mais tem cavalos, que a renda toda era em cima de cavalos, Pedro. Quem me orientou? Um centauro, que para a maioria é bobagem dizer isso. Seres são seres que existem e que protegem também as manadas. E aí me esclarecer essa parte, o dono no caos foi esclarecido. Pedro, qual foi o remédio? Despedir o capataz. E assim que aconteceu, Pedro, em menos de uma semana, assim, todos aqueles males assim desapareceram, Pedro. E estão prósperos até hoje. Ele emprestava sem o consentimento dos patrões cavalos para rodeio. Pedro, é outra coisa assim, respeito cada um, ponto de vista de cada um, mas para mim o benzedor é maldade, Pedro. É maldade que eles me dizem assim, a mesma coisa, vocês, meu filho, te pega daqui agora sim, te solta lá no Japão. Tu fala o idioma deles, tu tens conhecidos lá, como é que tu vai te sentir? Para onde é que vamos ir, Pedro? Talvez nem a rua nos aceite, né? Pedro, é a mesma coisa, tu pega um bicho lá do meio da natureza, solta no meio de um monte de ser humano, Pedro, inflando seus egos, isso e aquilo, que faz isso, que faz aquilo. Olha o tempo das esporas, do rei do chimango, Pedro dos Corriame. Pedro, eles nasceram com aquilo ali, eles nasceram para aquilo ali. O índio me diz assim, o nosso cavalo assim, nunca teve arrelho. Que ele não diz arrelho, ele vai dizer aiocã. Os nossos não têm isso, eles são livres, soltos. Pedro, cavalo de índio não tem nem rédea e obedece. Olha a evolução e olha o atraso. Aí quando se reúne, Pedro, para fazer isso, para organizar, para o ser humano é legal, é bom, é um divertimento, Pedro. E para o animal é um sofrimento. Já vi muitos organizadores, muitos desse meio, Pedro, partirem, se quebrarem. E os que não fizeram isso, Pedro, depois, com um certo tempo, pagarem uma conta muito triste. Um dos animais mais amigos do homem é o cavalo. O cavalo nos carrega para casa, Pedro. Nós doentes ou outros embriagados. Isso não é amizade, não é amizade pura e verdadeira, Pedro. Então assim eu digo, o benzedor assim, a mãe natureza quer de nós só o respeito, Pedro. O respeito já estaria de bom tamanho. E olha só conversar com um centauro, Pedro. Hoje eles têm, né, nas músicas, em desenhos, em filmes. Tá, mas será que é só nesses meios, Pedro? E é com essa bela reflexão que a gente encerra mais um episódio do podcast, agradecendo a Nosso Senhor Jesus Cristo, ao Grande Pai, à Grande Mãe, aos mentores, por proporcionarem esses conhecimentos que nos ajudam a enxergar a vida com mais clareza e caminhar cada vez mais rumo ao bem, né? E compartilhar dessas ideias para que a gente possa evoluir juntos, principalmente. Benzedor, muito obrigado por mais essa conversa. Eu que agradeço, repórter, a gratidão é minha. Obrigado, Grande Pai, Grande Mãe, aos mentores e as mentoras, e em especial a Virgem Mãe Santíssima por mais esse momento. E deixar dito, repórter, assim, que a fauna e a flora, essas duas forças na Mãe Terra, elas são mais velhas do que o ser humano, porque o Criador, na sua infinita bondade, os criou e ajeitou primeiro a casa, para de último trazer o ser humano à sua semelhança, com a casa já feita. Então quem é mais velho? Quem é mais poderoso, Pedro? É a fauna e a flora, né? Tanto é que nos protege, são independentes de nós. E o ser humano, na sua arrogância de alguns, somos todos totalmente dependentes da Mãe Natureza. Abraço a todos e luz divina. Não se esqueçam de curtir esse episódio, de compartilhar para que cada vez mais pessoas possam receber esses conhecimentos, esses ensinamentos, essas reflexões para se questionarem, se transformarem positivamente a partir disso. E lembrando sempre, a gente está aqui é para evoluir e a natureza é grande parte disso. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.